Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer que for o seu horário da sua leitura, que seja um encontro com o nosso amado Espírito Santo. Estamos no nosso segundo áudio do 15º capítulo do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no 6º tópico, que traz como título Meditação e Confissão. Espero que agora você possa ver que porque é tão importante meditar na Palavra de Deus e porque é vital confessar a Palavra de Deus com a sua boca. Meditando na Palavra de Deus, você permite que a Palavra faça sua obra maravilhosa em você. Hebreus 4:12. Continua dizendo: pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Quando a Palavra de Deus começa a sua obra dentro de você, ela atravessa a tremendal da lama da sua mente e das suas emoções, e ela vai direto ao cerne da questão. Em outras palavras, ela divide a alma do espírito para discernir os seus pensamentos, atitudes, desejos, emotivos, mas íntimos. Poderíamos dizer de um modo figurado que a Palavra de Deus tem olhos. Ela vê o que o olho humano não pode ver. Ela sabe o que nenhum ser humano sabe. E uma vez recebida no coração, a palavra começa imediatamente a trabalhar para renovar essas áreas da sua mente, da sua vontade e das suas emoções, que estão fora dos limites e desajustados. Essa é precisamente a razão pela qual o autor de Hebreus continua dizendo: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Ignorar a Palavra de Deus permitirá que os velhos padrões de pensamento errado e os cativeiros do nosso passado continuem a exercer sua autoridade sobre nós. No entanto, meditar na Palavra de Deus liberta a sua obra da divisão e discernimento dentro de nós. Quando levamos voluntariamente a Palavra de Deus para dentro de nossas vidas e permitimos que ela faça a sua obra sobrenatural em nós, essa palavra atua como uma lâmina divina, cortando direito até ao cerne da questão. Ela faz o que nenhum cônjuge, amigo, pastor, mestre, psicólogo ou psiquiatra jamais poderia fazer: dividir a alma e o espírito e discernir corretamente os pensamentos e as intenções do seu coração. Quando a palavra realiza essa obra extraordinária em nós, somos transformados interiormente. Além do mais, ficamos cheios de fé quando permitimos que a Palavra de Deus opere em nossas vidas. Por quê? Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando a palavra criar raiz no seu coração, quando a sua mente e emoções forem transformadas pelo poder, você então estará
na posição de declarar a palavra de Deus vindo do mais profundo do seu ser. Finalmente, a sua mente renovada cooperará com a sua fé e você poderá declarar a palavra de Deus com ousadia e sem qualquer dúvida. Uma razão pela qual as pessoas não experimentam resultados quando confessam a palavra de Deus é porque elas falam antes que a palavra tenha feito a sua obra pessoal e transformadora dentro delas. Elas começam apressadamente a imitar o que outra pessoa confessou ou que outra pessoa fez, antes mesmo que a palavra tenha tido tempo de criar raízes no coração delas e de renovar a sua mente. Mas devido ao fato de a palavra de Deus ainda não ter se tornado uma revelação pessoal para elas, elas não geram resultados duradouros. Não subestime a importância de estudar, meditar e orar sobre a palavra de Deus. A obra vital de estudar, meditar e orar libera a palavra para tornar-se parte do seu próprio ser interior. Quando a verdade da palavra de Deus cria raízes em seu coração e começa a liberar o seu poder transformador em sua mente, você então está na posição de confessar a palavra de Deus de uma maneira que liberará quantidades tremendas do poder espiritual. Esse tipo de confissão é verdadeiramente o equivalente a enterrar uma espada de 2 gumes no coração do seu adversário. Quando o Espírito Santo acessa qualquer reservatório de versículo dentro de você e aviva um deles na sua memória, você está pronto para empunhá-lo como uma poderosa espada, enquanto ele se ergue do seu homem interior para sua mente, e então é pronunciado pela sua boca. À medida que ele sai da sua boca, um segundo gume mortal é acrescentado a ele milagrosamente. Nesse exato momento, esta palavra tornou-se uma espada de 2 gumes, ou uma espada de 2 bocas. Alguns já disseram: eu tenho uma palavra em meu espírito, não há necessidade de confessá-la com a minha boca. Vou apenas guardar a palavra para mim mesmo. Mas deixar de confessar o impedirá de alcançar a vitória que você deseja. É bom meditar na palavra. É assim que a sua mente é renovada. Você deve meditar na palavra de Deus tanto quanto possível, pois a palavra o tornará rico interiormente. Entretanto, se apenas meditar, você terá somente uma espada de gume, e não uma espada de 2 gumes. Pelo fato de a palavra ter passado apenas da boca de Deus para dentro do seu coração, e ainda não ter saído da sua boca, ela será como uma lâmina que tem somente um gume afiado. Não tenha dúvida de que essa palavra trabalhará em você pessoalmente. Entretanto, ela nunca libertará todo o seu poder até que saia da sua boca, a segunda boca, acrescentando assim um segundo gume fatal a essa espada. É interessante observar que a Bíblia descreve Jesus, que é a palavra de Deus, como tendo uma espada de 2 gumes saindo de sua boca. Observe que a espada não está na mão de Jesus, mas em sua boca. Do mesmo modo, quando a palavra de Deus avivou no seu espírito e se ergueu até a sua mente, e você a declara, você está empunhando uma poderosa espada com 2 gumes. Essa espada poderá gerar em você, por consequente, quando você declara essa palavra especial do Senhor, ela sai da sua boca com força. 7º tópico:
Como ouvir de Deus? A espada do soldado romano ficava pendurada no cinturão, em uma bela bainha que era feita de couro ou de metal, especialmente talhada. A espada dependia totalmente do cinturão do soldado. Do mesmo modo, a sua palavra rema, essa palavra que você necessita da parte de Deus hoje, depende inteiramente da presença ou da ausência da palavra de Deus escrita em sua vida. Em outras palavras, você receberá a palavra rema que necessita de Deus, porque tem a palavra escrita à sua disposição. Algumas pessoas saem e sentam em uma pedra, esperando que Deus fale com elas. Algumas ficam sentadas nessa pedra por anos e anos, perguntando-se por que nunca ouviram de Deus. Mas Deus fala por intermédio da sua palavra. A espada do Espírito fica pendurada no cinturão. Assim, se você quer uma espada do Espírito, mergulhe na palavra de Deus. Enquanto não tiver plantado a palavra de Deus em seu coração e em sua mente, não haverá espada do Espírito disponível para você. Deixe-me repetir isso novamente para dar maior ênfase. A espada e o cinturão são inseparáveis. Se você está na palavra, se está andando com o cinturão da verdade firmemente fixado em sua vida, você está na posição de ouvir Deus. Não importa que problema está enfrentando, o Espírito de Deus lhe dará exatamente o que você necessita, exatamente na hora em que você precisa. A palavra rema sairá diretamente da palavra que você tem estudado, meditado e orado. Depois de meditar em uma porção da palavra e permitir que ela se torne parte de você, o Espírito Santo poderá usar esse versículo como uma espada poderosa contra o inimigo. Mas você não receberá uma espada afiada de 2 gumes que coloca o diabo em sua fuga, simplesmente sentado em uma pedra, esperando que Deus fale com você misteriosamente. O Salmo 119 e o 119, o versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras dá luz. Isaías 8:20 tem mais a dizer sobre esse assunto. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque neles não há luz. Esses 2 versículos ensinam explicitamente que quando as pessoas não têm a palavra de Deus, elas não têm luz e se sentam em trevas. Por quê? Porque é o receber a palavra de Deus que dá luz. Quando a palavra de Deus entra em seu coração e na sua mente, começa a transmitir luz e direção a você. Ela se ergue do seu interior como uma espada, uma palavra específica de orientação divina. Não importa o quanto a situação que você está enfrentando seja tenebrosa, quando essa espada do Espírito ergue-se do seu espírito, ela lhe mostrará o caminho a seguir. O diabo pode tentar usar todo tipo de mentira, acusações e alegações contra você. Mas quando a luz divina da palavra está operando no seu espírito e na sua mente, a luz brilha como uma poderosa lâmina saindo da sua boca, dando-lhe exatamente as palavras e a direção que você necessita para vencer os ataques do diabo naquele exato momento. A capacidade do cristão de andar nesse tipo de direção e revelação sobrenatural é totalmente determinada pela quantidade de palavra que ele tem dentro de si. As pessoas que recebem palavra rema frequentes do Senhor são aquelas que fizeram da palavra logos, a palavra escrita, uma parte central
da sua vida. 8º tópico: quando Jesus precisou de uma espada. Em Mateus 4 encontramos a história da tentação de Jesus no deserto. Por 40 dias, 40 noites, Jesus foi intensamente testado por Satanás. Por esse teste do diabo ser tão extremo e intenso, o Senhor Jesus Cristo precisou de uma palavra rema, uma espada do Espírito, para resistir a esses ataques do maligno. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 1 ao 3. Jesus enfrentou o inimigo da mesma maneira que nós o enfrentamos em nossa vida. Nesse trecho da Bíblia, o diabo estava dizendo a Jesus: se você é quem diz, quem é, mostra-me. Como Jesus respondeu a Satanás? O versículo 4 diz: Jesus respondeu: está escrito. O Espírito Santo, em todo o seu poder e força, trouxe um versículo no momento certo. Ele retirou um versículo do Espírito de Jesus, que então o declarou com grande poder e autoridade. Jesus empunhou essa palavra rema como uma poderosa lâmina, e o inimigo não pôde resistir a ela. Por que o Espírito Santo foi capaz de retirar uma espada do homem interior de Jesus? Porque o Senhor Jesus Cristo havia passado tempo estudando, meditando e orando sobre a palavra de Deus quando criança. Ele havia sido criado na sinagoga e ouviram a palavra de Deus semanas após semanas. Ao longo de um período, Jesus, na sua humanidade, colocaram a palavra profundamente dentro da sua alma. Assim, quando Jesus precisou de uma espada do Espírito, o Espírito Santo acenou diretamente o Espírito Santo acessou diretamente aqueles reservatórios de versículos armazenados dentro de Jesus e avivou um deles em sua mente. Quando essa palavra passou pela memória de Jesus e saiu de sua boca, ela se tornou uma espada de 2 gumes, uma espada de 2 bocas, a qual o inimigo não pôde resistir, por mais que tentasse. Observe que Jesus disse: está escrito. Que versículo Jesus estava citando? Ele citou Deuteronômio 8:3, um versículo que ele obviamente memorizaram em algum momento anterior de sua vida. Esse versículo já fazia parte de Jesus, portanto o Espírito de Deus pôde simplesmente trazer essa palavra à sua mente quando ele precisou daquela palavra específica de 2 gumes para repelir o ataque do adversário. Observe o versículo 6, o que aconteceu em seguida. O diabo tentou fazer um jogo psicológico com Jesus. Assim como o inimigo, ele procura fazer jogos psicológicos com você. O diabo disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Tenha em mente que Jesus acabara de apunhalar o inimigo com a espada de Deus. Jesus havia acabado de dizer: está escrito. Como o diabo reagiu ao golpe dessa espada do Espírito? Ele lançou a palavra de Deus de volta ao rosto de Jesus, dizendo: está escrito. Isso é o que o jogo psicológico. O diabo começa a citar a Bíblia. Ele disse: pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus
sabia exatamente o que fazer com o jogo psicológico do diabo. No versículo 7 diz: Jesus lhe respondeu: também está escrito. Jesus certamente conhecia a palavra de Deus, do contrário, ele teria sido enganado por essa tática enganosa. Afinal, o diabo podia citar a Bíblia melhor do que qualquer cristão na face da terra. Mas Jesus conhecia a palavra escrita e o seu poder de discernimento estava continuamente em operação nele. Esse é o segredo que manteve Jesus no controle quando ele lidou com as tentações do diabo. Do mesmo modo, é melhor que a palavra de Deus esteja com você, viva, ativa e poderosa. E é melhor que ela seja mais do que um mero conhecimento mental. Se tudo que você tem é conhecimento mental da palavra de Deus, o diabo poderá confundir você e finalmente levá-lo à derrota. Satanás sabe como usar a Bíblia. Ele é um mestre da Bíblia muito ardiloso. Ele sabe como ensiná-la a você exatamente como ele quer que você a conheça, cheia de erros e de maus entendidos que roubarão de você as bênçãos de Deus. O diabo lhe dirá tudo que não está na Bíblia, então ele enviará alguém para provar biblicamente cada uma das suas mentiras. Não se deixe enganar. O diabo pode muito bem declarar: está escrito. É por isso que você precisa permitir que a palavra de Deus crie raízes profundas em seu interior. Plante a palavra profundamente em seu coração e renove a sua mente com essas palavras. Então você poderá discernir as mentiras e os jogos mentais que o diabo tentar usar contra você. Porque a palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. O diabo tentou fazer um jogo psicológico com Jesus, citando a Bíblia incorretamente. Mas Jesus sabia que aqueles versículos foram ditos incorretamente, por isso disse: também está escrito. Foi como que se Jesus dissesse: agora ouça você o que a palavra de Deus realmente diz, Satanás. Jesus disse ao diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Como Jesus soube citar esse versículo de Deuteronômio 6:16? Esse era claramente outro versículo que ele memorizou em algum momento da sua vida. Porque Deuteronômio 6,16 estava armazenado dentro de Jesus e o Espírito Santo pôde retirar essa palavra de dentro dele como uma lâmina mortal. A história continua. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, no versículo 8. O Evangelho de Lucas relata esse mesmo cenário, dando-nos mais detalhe com a relação ao que o diabo disse a Jesus. Dar-te-ei todas essas autoridades e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, eu a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. Que convite! O diabo fez a Jesus o apelo mais convidativo que alguém já fez. Satanás ofereceu a Jesus a glória e a autoridade da terra, tudo que lhe havia sido entregue por Adão. É por isso que o diabo disse que tudo isso lhe havia sido entregue. A palavra entregue foi extraída da palavra paradidome. Ela descreve o ato de entregar a alguém alguma coisa. Desobedecendo a Deus, Adão transferiu a Satanás a autoridade dessa terra que Deus delegara a Adão. Agora, Jesus havia vindo para tomar o controle da terra e da humanidade das mãos de Satanás. O apóstolo João se refere a isso em 1 João 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo sabia que iria enfrentar a cruz.
Sabia que ia levar o pecado e a enfermidade sobre si e morrer numa morte de sacrifício. No esforço de apaziguar a carne de Jesus, o diabo disse: Ei, Jesus, você pode deixar de lado cada parte disso, e eu lhe darei todo esse lugar, se tão somente me adorar. Eu lhe darei autoridade sobre essa terra, sem que você tenha que ser crucificado. Eu a darei a você sem que você tenha que ir para o túmulo. Eu a darei a você sem que você jamais saiba o que é o pecado. Isso é o que o jogo mental. Esse seria um convite difícil de recusar. Mas como Jesus reagiu à tentação sedutora de Satanás? Ele disse: Para trás de mim, Satanás. Lucas 4:8. O que revestiu Jesus do poder para resistir a essa profunda tentação? A palavra de Deus. Jesus continuou dizendo: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas uma vez Jesus disse ao diabo: Está escrito. O Espírito de Deus concedeu a Jesus outra espada mortal para empunhar em resposta à oferta maligna do diabo. Finalmente, o diabo terminou com as suas tentações. O Espírito de Deus havia continuamente acessado o reservatório de versículos que estiveram armazenados em Jesus, fazendo com que essas palavras rema tomasse vida e erguesse a palavra como uma espada terrivelmente perigosa. E o diabo, admitindo a derrota, apartou-se dele até o momento oportuno, no versículo 13. Nono tópico: uma garantia de vitória. Você pode se preparar para o seu próprio teste no deserto? Porque quando começar a conquistar novos territórios para o reino de Deus, o diabo tentará parar você. Assim que começar a crescer no seu conhecimento da palavra de Deus e o progredir espiritualmente, Satanás tentará desacelerar você. O inimigo não quer que você progrida em sua vida espiritual. O maior dos cristãos, a maioria dos cristãos apenas fica sentado passivamente e deixa o diabo espancá-los até ficarem em pedaço. Eles esquecem que não tem apenas uma armadura defensiva à sua disposição. Eles também têm a arma de ataque para destruir toda a estratégia que o inimigo lançar contra eles. Portanto, lembre-se de que, como um soldado romano do passado, a sua espada do Espírito depende da presença ou da ausência de Deus em sua vida. Deus lhe entregou uma espada, mas ela não irá trabalhar para você até que tenha dado o primeiro passo para plantar a palavra escrita em seu coração. Se você permitir que a palavra escrita tenha um papel dominante em sua vida, hoje estarás preparado quando enfrentar as ciladas do inimigo no futuro. O Espírito de Deus terá um vasto reservatório bíblico dentro de você, de onde extrair a espada exata que você precisa para repelir todos os ataques. Portanto, a fim de garantir que você tenha uma espada do Espírito em sua mão para reagir aos ataques mentais do diabo, comece hoje a aprender firmemente o cinturão da verdade em sua vida. Estude a palavra escrita, orando sobre ela e meditando nela continuamente, porque ela é a fonte de onde a sua espada será retirada. Recuse-se a permitir que o diabo continue derrotando você com as mentiras e as acusações dele. Em vez disso, permita que o Espírito Santo empunhe uma poderosa palavra rema, como a lâmina de uma poderosa espada de 2 gumes.
por meio das palavras cheias de fé da sua boca, então o inimigo será aquele que sairá de cena, derrotado e desmoralizado, enquanto você continua seguindo em frente, andando vitoriosamente na luz da palavra de Deus. Amém? Perguntas para o nosso crescimento pessoal. Primeiro, o que é uma palavra rema? Como você sabe quando recebe uma palavra rema de Deus? Segundo, o que torna uma palavra rema inseparável de uma palavra logos? Quando você recebe uma palavra rema de Deus, o que deve fazer para empunhá-la como uma espada contra o ataque do inimigo? Quarto, pense em um momento em que você recebeu uma palavra rema muito definida de Deus. Qual foi o resultado dessa palavra envolvida, seja por causa da sua obediência ou desobediência? Quinto, o que Jesus fez quando o inimigo o tentou no deserto? Como você pode seguir seu exemplo na próxima vez em que se deparar com a tentação, a dúvida, o medo e etc. Amém? Estamos finalizando aqui mais um áudio, mais um capítulo. E estaremos de volta com o capítulo 16, que é o nosso último. E que a graça do Senhor e o Espírito Santo continue lhe fazendo companhia, que é a melhor companhia neste mundo cruel.